alimentar adequadamente. E todos os médicos, quando começaram a ser grandes na carreira, ainda não sabíamos nada, mas já achávamos que eram muito fixes, fizeram uma coisa, que eu também fiz, que se chama o juramento de Hipócrates. Hipócrates foi um senhor que viveu alguns na Grécia e que disse frases muito bonitas e muito verdadeiras há 2000 anos atrás, como por exemplo esta: que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Okay? Então isto prova-nos a importância da alimentação. Depois, com o decorrer da chamada ciência, deixamos de prestar atenção à alimentação e deixamos de, nós médicos, chamar os doentes a atenção para esta questão da dieta. Então a alimentação saudável é comer alimentos naturais, que são aqueles que não contêm ingredientes artificiais e que passam por um processamento mínimo. Eu costumo sempre dizer às crianças, que são muito mais frias que os adultos quando vão fazer consulta, que é tudo aquilo que não se possa retirar da árvore, do mar ou da terra não serve para comer. Então uma coisa que tem cor, como por exemplo quando refrigera umas gomas, não vem nenhum destes sítios que não serve para comer. Isso é que é o processamento. Dieta é uma sigla. Dieta quer dizer, deve ingerir equilibradamente todos os alimentos. Então, a verdadeira concepção da dieta é a própria concepção da alimentação saudável. Claro, devemos dar preferência a alimentos orgânicos, biológicos, porque os alimentos de agricultura biológica são cultivados sem adubos ou sem pesticidas e, portanto, têm um valor nutricional superior em termos de vitaminas, minerais e antioxidantes. Não contribuem para a contaminação dos solos ou das águas ou da atmosfera, exatamente porque não têm estes pesticidas. Tem um sabor mais rico devido ao menor teor de água. Toda a gente sabe isto. São isentos de herbicidas, fungicidas ou inseticidas. Está provado que os contaminantes químicos dissimulados nos alimentos têm efeitos prejudiciais às funções orgânicas das próprias células, causando perturbações metabólicas e patologias agudas ou crónicas. Por isso, nós somos aquilo que comemos. Então, Sócrates, o filósofo, disse: se alguém busca obter saúde, pergunta em primeiro lugar se está disposto a evitar as causas da sua doença. Só depois procura ajudá-lo. Então, uma pessoa que tem colesterol alto, tem triglicerídeos altos, ou que está com a glicose alta, são tudo coisas que podem ser modificadas com a dieta. Então, nós temos que ser responsáveis pelo nosso comportamento e pela nossa saúde. Portanto, devemos ter uma alimentação equilibrada, com alimentos vivos, energizantes e antioxidantes. Devemos ingerir pelo menos 3 espécies de fruta por dia, ingerir vegetais, brássicas, brócolis, repolho, couve-flor, nabo, rabanete, agrião, rúcula, ingerir leguminosas, oleaginosas, brotos ou germinados. Eu sou super fã de tudo o que for germinado, portanto aconselho-vos a germinar as sementezinhas, fica muito bonito. Os alimentos devem ser cozinhados a vapor, preferencialmente. Jamais usar micro-ondas, por favor. Os que tiverem ainda restos de micro-ondas em casa, já nem para a certo. Porque o micro-ondas tem radiação, altera a polaridade das moléculas. Devemos voltar às nossas velhas tradições de fazer pão em casa. Claro, não são tão velhas assim, porque agora temos umas maquinetas destas que nos dão uma certa ajuda. Devemos usar sempre azeite extra virgem de primeira pressão a frio, portanto não devemos usar nem óleo, nem margarina. Usar ervas na preparação das refeições, porque desta forma conseguimos diminuir a quantidade de sal que usamos. Devemos usar essencialmente sal marinho ou flor de sal, que contém os 84 oligoelementos encontrados na água do mar. Usar sal dos Himalaias, hoje em dia já se consegue em Portugal sal dos Himalaias. Nunca usarmos panelas de teflon devido a um composto que se chama POFTA, que é considerado cancerígeno. Preferencialmente devemos cozinhar com panelas ou tachos de aço inoxidável.
Evitar todos os alimentos e bebidas ou enlatados que sejam em recipientes de plástico, como estes. Lembrem-se de que este componente, que se chama bisfenol A, BPA, é encontrado em plásticos, como por exemplo garrafas de plástico e biberões e revestimento interno de latas. E este componente passa da embalagem para os alimentos ou bebidas que esta contém. Portanto, isto é muito grave quando estamos principalmente quando tem. Ou seja, imaginem, por exemplo, um biberão. Nós estamos a colocar o leite no biberão. Estamos a colocar o leite no biberão e este componente que existe na embalagem do biberão vai passar para o leite. E este componente, que se chama bisfenol A, é responsável, por exemplo, por puberdade precoce, doenças cardíacas, diabetes, diminuição da fertilidade, disfunção sexual e cancro. Porque imita umas moléculas que nós temos que se chamam estrogénios, alterando, portanto, as funções hormonais e relacionado com diabetes, cancro de mama e cancro da próstata. Não devemos usar utensílios de alumínio na cozinha, dado que os resíduos deste metal são tóxicos. Devemos usar preferencialmente aço inoxidável e ferro fundido. São mais caros, mas também duram a vida. Devemos então aumentar a ingestão de peixe. Lembrem-se de comprar peixe mais pequeno, porque o peixe mais pequeno tem menos metais pesados. Hoje em dia o nosso peixe também está muito contaminado, portanto devemos comprar e comer sempre peixe de mar, nunca peixe da aquicultura, porque esse é como um viveiro, não é? E peixes mais pequenos, mesmo que seja uma família grande, 2 peixes ou 3 peixes. Devemos diminuir a ingestão de carne, principalmente as carnes vermelhas. Porco e vaca são carnes a retirar da nossa alimentação. Devemos dar preferência às carnes brancas, como o frango, peru, coelho e biológicos. Lembrem-se de uma coisa. Os animais têm uma consciência. Quando os animais, como por exemplo, sei lá, um caminhão de porcos, está a ir para o matador, os porcos têm a consciência daquilo que lhes vai acontecer. Sabiam que a maioria dos porcos neste caminho sofrem infartos, têm ataques cardíacos, chegam lá, portanto, já mortos? Esta consciência faz com que o animal libere hormonas, nós chamamos de hormonas de stress. Se nós tivermos um acidente e se medirmos a composição do nosso sangue em termos hormonais, temos muitas hormonas de stress. Se nos morrer alguém, temos muitas hormonas de stress. Quando temos que reagir a uma coisa aguda, temos muitas hormonas de stress. Então, comer esta carne deste animal com esta quantidade de hormonas de stress não nos faz bem. Inflama-nos e altera muitas das nossas funções orgânicas normais. Portanto, lembrem-se sempre disto a próxima vez que quiserem comer, sei lá o que é McDonald's. Bom, evitar ingerir açúcar, eu acho que já falei 1000 vezes sobre isto. O açúcar é altamente inflamatório. Está provado que o açúcar alimenta as células neoplásicas. O açúcar provoca hiperexcitabilidade em termos cerebrais. Portanto, para estarmos concentrados, nunca devemos comer açúcar. E o mesmo se aplica às crianças. Devemos evitar as farinhas brancas, trigo, principalmente o trigo, e centeio. Branco refinado significa que já não tem nada que nos possa aportar de benéfico. Devemos evitar os alimentos processados, como todas estas comidas já compradas. Devemos evitar as gorduras saturadas, como chips, pizzas, nuggets, rodinhas de não sei de quê. Esta geração de crianças vai ser uma geração que vai ser mais doente e morrer antes dos seus próprios pais. Por causa disto.
Isto é o que estamos a fazer às crianças. Nós achamos imenso piada, vamos as crianças ao fast food, dão bonecos e coisas, mas isto é o que está a acontecer e é muito grave. Quero-vos dizer que a nova pirâmide alimentar da Organização Mundial de Saúde, que já saiu há 3 anos, já está sem lacticínios para aqueles que ainda de vocês não ouviu a minha lavagem cerebral anteriores. Portanto, os lacticínios são um grupo alimentar completamente a abolir da espécie humana, na minha opinião. Bom, então qual é a ideia? Água em abundância, exercício físico, cereais integrais, aqui coloco um trigo, eu diria que nós já podemos colocar outros tipos de cereais, como camute, espelta, trigo sarraceno, bulgur, cuscuz, azeite e óleos vegetais, fruta 2 a 3 peças por dia, vegetais em abundância, de preferência biológicos, leguminosas, o que é isto? Cogumelos e nozes, exatamente, oleaginosas. Reparem que peixes, ovos, aves e mariscos 0 a 12 vezes por dia, já conseguimos consumir refeições de só vegetais, porque as proteínas também existem nos vegetais, e consumo esporádico destas coisas aqui. Bom, na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, que resulta de tudo aquilo que eu já estudei, não devemos consumir leite de vaca, nem queijo, iogurtes, natas ou leite condensado, devido tanto à alta intolerância que a população apresenta à lactose, como às próprias proteínas lácteas. Então, podemos usar o quê? Bebidas vegetais, como bebida de amêndoa, de aveia, de espelta, de milho, de arroz, preferencialmente de agricultura biológica e sem OMGs, que são o que chamamos organismos geneticamente modificados, porque a nossa comida hoje em dia já está muito modificada em termos genéticos. Lembrem-se que 70% do nosso corpo é formado por água, portanto devemos beber 1,5 litro de água fora das refeições, e a água é essencial para regular a temperatura, regular a pressão arterial, reduzir a sobrecarga dos rins e do fígado, proteger os órgãos, transportar nutrientes e ajudar na regulação do trânsito intestinal. Um truque simpático que eu gosto muito é beber 4 copos de água morna em jejum com 6, 7 gotinhas de limão e depois esperar uns 30 minutinhos para tomar um pequeno almoço. Portanto, quando acordo, já vamos beber a água e já vamos esperar depois para tomar um pequeno almoço. Devemos beber água ionizada. Como é que se faz esta água ionizada? Fervemos a água durante mais ou menos 15 a 20 minutos, de forma a que a água se carregue de iões negativos, com o borbulhar da própria água, e depois, no corpo, ao beber a água, estes iões negativos ligam-se aos positivos e vão ser eliminados em conjunto com a água através dos rins. É um modo fácil e barato de neutralizar toxinas e devemos e podemos manter a água no pé e ir bebendo ao longo do dia, fora das refeições. Há refeições, muita, pouca ou zero água. Bom, o vinho, não falei de vinho. Quem quiser beber um copo de vinho, um copo de vinho para os homens, meio copo de vinho para as mulheres. Lamento, minhas senhoras, isto não é feminismo, simplesmente tem a ver com a nossa capacidade de metabolização hepática. Nunca beber refrigerantes, nem as suas versões light, zero, sem açúcar, porque os refrigerantes não saciam a sede. Lembrem-se disto, se dão água às plantas, porque é que damos refrigerantes a nós próprios, ou às crianças, ou aos velhinhos, para os alimentar? Sumos funcionais estão muito na moda, estes sumos podem e devem ser bebidos, sumos naturais, feitos em casa, no momento, não é fazer o sumo às 11 da noite e beber às 8 da manhã. E podem pôr frutas, vegetais, sementes e alguns superalimentos. Podem pôr algas como a clorela, spirulina, etc. Portanto, moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Depois, devíamos ter um regime hipocalórico, ou seja, nós comemos demasiado. Porque o regime
regime hipocalórico é a única coisa que está provada que aumenta de facto a esperança média de vida. Definir horários para refeições, devemos fazer sempre 3 refeições principais completas, pequeno almoço, almoço e jantar, e 2 secundárias, a meio da manhã e a meio da tarde. A partir do jantar para a frente, não é preciso comer. Não há aquela coisa do bolachinha, chazinho e petisquinho, ok? Devemos ter 12 horas de jejum praticamente num dia. Ou seja, se comerem entre as 7 e as 8 da noite, devem estar até às 7, 8 horas da manhã sem comer, ok? Se vos custa fazer isto, ou se estão muito habituados, aconselho realmente a beberem uma bebida quente, pode ser um chá, para se irem, porque o chá quente ou a bebida quente vai, de alguma forma, serenar o estômago e depois vão se desabituando de comer. Devemos evitar o petiscar fora das refeições, porque isto sobrecarrega o sistema digestivo e, além disso, afeta o metabolismo do açúcar, portanto, contribui para a obesidade. Devemos jantar de preferência até às 8 horas da noite com hidratos de carbono integrais e isto deve ser 2 a 3 horas antes da hora de irmos dormir. Por isso não podemos jantar às 11 horas da noite, se nos vamos deitar passado meia hora. Porque quando comemos imediatamente antes de dormir, o que é que acontece? Dormimos mal, aumentamos de peso, o sistema digestivo fica afetado, além de que o fígado tem dificuldade em executar as suas funções de desintoxicação normais da noite. Devemos alterar o nosso comportamento, portanto, devemos mastigar corretamente para as pessoas que comem muito depressa. Devem passar um prato de comida normal, devem comer um prato de sobremesa, porque essa vai dar a sensação ao cérebro que ainda tem muita comida e, portanto, tem tendência a comer mais devagar. E isso faz com que mastiguemos corretamente e mais devagar. O ideal é que cada garfada seja mastigada mais ou menos 30 vezes. Portanto, devíamos contar. Isto para que o cérebro se aperceba que está a receber comida e para que comece a ter a informação da própria saciedade. Claro, devemos realizar as refeições num sítio tranquilo, agradável, sem pressa, sem televisão, sem telemóvel. Nunca devemos comer de pé, zangados, a correr. Jamais se deve ter discussões à mesa. Quando é preciso trabalhar com alguém, seja com os filhos ou com o marido ou com quem quer que seja, nunca deve ser feito à mesa, porque isso vai provocar uma ação inflamatória a nível da mucosa intestinal. E, portanto, essa comida que vamos receber nesse dia, nessa refeição, não vai ser absorvida. Agora, quando se queixam que uma criança não cresce, é por causa disto. Raiam à mesa. E aí está. E tenho dito. Altere o seu comportamento no sentido de comer devagar, tranquilamente, saborear os alimentos. Portanto, devemos cortar a televisão e devemos reservar este tempo para desfrutar com a família calmamente e conversar sobre aquilo que se passou realmente durante o dia. Devemos reservar mais ou menos 30 minutos para as grandes refeições, principalmente almoço e jantar. E durante as refeições, já falei nisto, comer com um pratito mais pequeno para nos habituarmos a comer menos. Quando vamos ao supermercado, devemos fazer uma lista para nos guiarmos por esta lista e nunca ir às compras antes de comer, para não termos a sensação de que precisamos de comprar mais coisas. E, muito bem, era isto que eu vos queria dizer. Em relação à alimentação, muita coisa que podia ser dita, porque realmente comemos muito mal. Estamos a ter uma alimentação muito sobrecarregada, por isso o nosso sistema digestivo e o nosso sistema linfático estão cada vez mais sobrecarregados. Então, o meu conselho é, comecem por pequenas mudanças. Comecem pela água de manhã, comecem por fazer refeições mais pequenas. Comer sempre sopa, nós somos um país com tradição de sopa, portanto, iniciar a refeição pela sopa, evitar a fruta no fim da refeição, comer fruta nos meios do dia e deixar de comer depois do jantar.